Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Vou colocar o negocinho aqui, isso. Beleza, gente? Como combinado, essa nossa aulinha de ligações intermoleculares, tá? Ou interações intermoleculares, fica a gosto do freguês, conforme você quer e almeja, tá? Então, fica aí ao seu critério como você vai querer chamar, tá? Bom, nós vimos nas nossas aulas ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, tá? Agora nós vamos entrar o que nós chamamos de segunda ligação, ou uma ligação química secundária, tá? Então nós vimos como nós fazemos uma ligação química, né, entre moléculas, entre átomos que geravam moléculas e tudo mais. Agora nós vamos ver a ligação, por exemplo, quando eu coloco várias moléculas de H2O juntas. Como elas interagem, ou seja, como elas se comportam, essas moléculas de água. Lembrando, elas não vão se ligar uma à outra. Eu não vou colocar várias moléculas de água e vou ter outro composto, ou várias moléculas de alguma coisa e vou ter outro composto. Não. Então a gente vai ver agora como essas moléculas se comportam, moléculas iguais, em grande quantidade. É o que nós chamamos de interações intermoleculares. Beleza? Então, primeira coisa, elas são uma ligação, é chamada ligações químicas secundárias, certo? Elas vão falar sobre atração e repulsão, tá? Essas forças de atração em moléculas no estado sólido e no estado líquido, tá? E aí que nós vamos ter as propriedades da matéria, né? Ah, tem um alto ponto de fusão, tem um alto ponto de ebulição, ela é mais forte, ela é mais fraca. Então, quando nós falamos em força, na química, nós estamos falando de ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, tem um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição, quer dizer que ela tem uma força muito grande, tá? Isso daqui a gente já falou, a gente já trabalhou nas nossas aulas, né? Porque a gente tem uma interação fraca entre as moléculas gasosas, porque a gente tem uma máxima liberdade, né, entre as moléculas, elas vão ocupar o volume que tem, diferente do sólido, que nós temos vários arranjos tridimensionais, ou seja, a força é muito maior de você conseguir separar eles, tá? Aí, nós temos 3 tipos de interação intermoleculares e um tipo especial que eu vou falar para vocês aí, tá? Porque a gente viu na nossa aula de soluções esse tipo de interação, que eu expliquei para vocês como que funcionava, como que era a ideia dela, mas eu não falei, é uma interação intermolecular. Então, a gente tem 3 e um apêndice, podemos dizer assim, tá? Bom, a primeira interação e a interação mais fraca que nós temos, é a dipolo induzido. Pode chamar dipolo induzido, pode chamar dispersão de London ou pode chamar de forças de Van der Waals. Então, esses 3 nomes é aceito na nossa nomenclatura. Mais usada, dispersão de London e dipolo induzido, certo? Então, como eu falei, é uma interação extremamente fraca, tá? Então, ela vai gerar para nós uma interação fraca, ou seja, se é fraco, o ponto de ebulição e fusão são baixos, tá? Vamos lembrar disso daí. E sempre vai ocorrer com moléculas apolares. Lembra lá da nossa aulinha de moléculas? Olha aqui as moléculas apolares. De moléculas apolares. Então, moléculas apolares são aquelas moléculas que não possuem polaridade. Né? Vamos lembrar, não polar, não polar. Não possuem polaridade. Porque nós vamos ver nas outras ligações que quem que vai dar para nós essa interação é a polaridade das moléculas, tá? É essa polaridade que vai dar para nós ao que nós chamamos de interação. Só que quando nós temos uma molécula apolar, nós não temos interação. Desculpa, nós não temos esses dipolos que nós chamamos para um atrair o outro, né? Nós não temos.
Então, é por isso que é uma interação fraca. Olha só o que acontece. Uma distorção momentânea na eletrosfera cria um dipolo instantâneo na primeira molécula. Então, a gente tem os elétrons indo para um lado da molécula, né? Então, aqui nós temos a parte positiva da molécula e a parte negativa da molécula, só que é um dipolo instantâneo, né? Então, os elétrons e os prótons, eles vão se localizando nas laterais das moléculas, e isso vai acontecer com todas as moléculas apolares que nós temos, né? Mas é muito fraco. Então, esse lado positivo atrai o lado negativo. Esse negativo atrai o positivo, positivo, negativo, e assim sucessivamente até formar uma cadeia. Só que é muito fácil quebrar essa cadeia, porque esses dipolos instantâneos ou dipolos induzidos, por isso o nome, por isso que eu quis colocar ele aqui, o dipolo induzido, em vez de dispersão de London, porque você tem esse dipolo induzido, né? Naquele momento ele foi induzido a ter polaridade, a ter polos, mas vamos lembrar que não é regra, tá? Então, por isso que é muito fácil você conseguir quebrar uma molécula de dipolo induzido. Por exemplo, quem se mistura desse jeito, H2, O2, F2, Cl2, CO2, CH4, né, como metano para nós. Então, moléculas iguais são apolares, nós temos moléculas lineares e tetraédricas, são apolares, se possuem o mesmo átomos ligantes, né, que a gente viu isso em aula. Não lembra? Volta para a aula lá de polaridade que a gente falou desse balacobaco aqui. Aí, nós entramos na nossa segunda interação, que é o dipolo-dipolo. Ou nós podemos chamar de dipolo permanente. Olha a diferença? Dipolo, olha aqui. Opa. Ó, puxa. Dipolo induzido, então eu induzi aquele dipolo, agora eu tenho um dipolo permanente. Então, o que quer dizer isso? Que a polaridade das minhas moléculas são permanentes. Então, primeira coisa, moléculas polares. Então, a gente tem essa interação com moléculas polares, tá? Vamos lembrar lá. Então, ó, em moléculas polares, nós temos o lado positivo bem definido e o lado negativo bem definido da molécula, né? Então, de novo, lado positivo atrai negativo, lado negativo atrai o positivo, que a gente acaba acontecendo nessa imagem aqui. Então, o momento de dipolo dessas moléculas é diferente de zero, tá? Por exemplo, nós temos o HBr, H2S, CO2, SO2 e assim sucessivamente. Então, é o que nós chamamos de uma interação média. Ela tá ali, né? Mas não é. Mas não é. Então, é uma interação média que nós chamamos, tá? Mas são moléculas polares. Daí, nós temos a nossa terceira interação, que é a ligação ou ponte de hidrogênio. A ligação ou ponte de hidrogênio, ela está inserida na ligação dipolo-dipolo. Como assim, Lucas? Então, são moléculas polares, elas vão interagir dessa mesma forma, lado positivo com lado negativo, negativo com positivo, positivo com negativo, da mesma forma. Só que ela é um caso especial da dipolo-dipolo. Então, ela está dentro da dipolo-dipolo, só que ela é um caso especial. Por quê? Porque nós temos uma interação muito forte. Por que nós temos uma interação muito forte? Nós vamos lembrar lá da nossa fila de eletronegatividade e vamos lembrar que os primeiros elementos da nossa fila é o flúor, oxigênio e nitrogênio, que é o nosso famoso FON. E o que tem menor lá no final da lista, da fila nossa de eletronegatividade, é quem? É o hidrogênio. Né? Então, a ligação ou ponte de hidrogênio, ela é uma ligação entre hidrogênio e FON. Então, se você vê um hidrogênio e FON, você vai falar assim, opa, ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Devido a essa alta diferença de eletronegatividade,
é o que nós chamamos e nós damos que é a maior força de interação. É onde nós temos a grande força de interação intermolecular, tá aí. Devido ao quê? Devido à eletronegatividade. Então, por exemplo, a estrutura da água aqui, a estrutura do gelo, tá? Que nós temos essa nossa querida interação. Aí, nós temos a interação íon-dipolo. Qual que é a diferença dessa interação íon-dipolo? Quando nós temos aqui soluções iônicas. Vamos lembrar lá, ó, se vocês olharem essa fotinha, é a mesma fotinha da nossa solvatação. Lembra lá que eu expliquei para vocês que era solvatação na aula de soluções? Pode ser considerado essa interação aqui, né, essa dissolução, como uma interação íon-dipolo. Ou seja, eu tenho um íon que está atraído por um dipolo da minha molécula. Né? Então, é quando nós temos essa interação aqui, bonitona. Né? Então, olha aqui, ó, o Na+, né, um cátion, está sendo atraído por um dipolo, que é o dipolo da molécula de H2O. Né? Então, é por isso que é dipolo, íons, dipolo. Então, é íon sendo atraído por dipolo, e não dipolo. Né? Dipolo são dipolos de duas moléculas diferentes. Beleza, Creuza? Daí nós vamos falar sobre força, né? Da mais fraca para a mais forte. Quem é a mais fraca? A primeira, dispersão de London, moléculas apolares ou dipolos instantâneos, né? Dipolos instantâneos. Segunda mais forte, moléculas polares, que são dipolo-dipolo. Mais forte que a dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio. E a mais forte que a de ligação de hidrogênio é a íons dipolo. Tá, Lucas, falou de força, mas o que isso quer simbolizar para nós? Olha aqui, ó. Quer simbolizar que se eu pegar uma molécula que está em interação dipolo induzido para uma molécula que está com interação de uma ligação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição muito maior. Né? Então, essa é a regra do mais fraco para o mais forte. Então, de novo, retomando, quando eu falo mais forte para o mais fraco, ou do mais fraco para o mais forte, eu estou falando de ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, a gente começa aqui ó, na ligação iônica, é a mais forte de todas as ligações, ligação metálica, ligação covalente. Depois das interações interatômicas dentro do átomo, né, esse rearranjo de átomo, nós entramos nas intermoleculares. Então, é entre molécula. Então, antes a gente tinha as interatômicas entre átomos, né, que a gente estudou, que são as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Então, a mais forte é a ligação iônica. Então, quer dizer o quê? Que o ponto de fusão das ligações iônicas são muito maiores que a da ligação covalente, né? Que vai ser muito mais forte que a da ligação de hidrogênio, vai ser muito mais forte e assim sucessivamente. Então, essa é a ordem de força, tá? Daí nós temos aqui tamanho e massa. Então, eu tenho moléculas iguais, que têm a mesma interação intermolecular. Beleza. Daí chega o vestibular e fala assim, tá, qual que é mais forte? Ou seja, qual que tem o maior ponto de ebulição e o maior ponto de fusão? Você fala assim, mas peraí, eu estou falando de uma mesma interação. Estou falando da mesma interação. Como que eu vou saber quem é quem? Pelo tamanho da massa. Então, você tem lá a mesma interação. Você quer saber qual é a mais forte entre essas duas? Você vai olhar pela massa daquele átomo, pela massa daquela molécula. Então, quanto maior a massa, maior ou mais intensa a atração será. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, uma dispersão de London, eu tenho esses exemplos aqui. Então, entre H2 e O2 são dispersão de London. Né? Entre H2 e O2, qual que é mais forte? A O2, porque ela possui uma massa molecular muito maior. Então, quanto maior a massa,
dentro de uma mesma interação, maior a sua interação será, ou mais forte ela será. Daí nós temos também o formato tridimensional das moléculas, né? Então, moléculas com formato arredondados ou globular, elas têm menos contato com a vizinhança, né? Então, ela vai atrair menos, ou seja, atrair menos interações mais fracas. Só que eu tenho moléculas muito alongadas, extensas, né, que são as nossas cadeias carbônicas extensas, ela vai ter um maior encaixe e a sua interação vai ser muito maior, a sua intensidade vai ser muito maior. Daí a gente tem polarização e tudo mais. Temperatura de fusão e ebulição, como eu falei, quanto maior a força da interação, maior o ponto de fusão e a temperatura de ebulição. Aí nós chegamos num tópico muito legal, que já vieram me perguntar: Chaves, você não vai dar isso daqui, eu gosto de dar agora, que são a nossa famosa alotropia. Eu vou gastar um tempo com a alotropia do carbono. Eu quero que vocês entendam a diferença entre diamante e grafite, né? Na ficha tá aí a alotropia do fósforo e a alotropia do oxigênio, eu acho. Então, dê uma lidinha para o vídeo não ficar tão longo assim, são simples, tá? Só a do carbono mesmo, que é um pouco mais chatinha, né? E é isso que a gente vai ver agora. Mas, Chaves, o que é alotropia? Se você olhar aqui, a alotropia do carbono, em primeiro a gente tem um grafite, depois tem um diamante, um fulereno, esse nome para mim é difícil, nanotubo de carbono de parede múltipla e o grafeno. Eu pergunto, do que eles são feitos? Eles são feitos, gente, de carbono puro. Tudo isso daí é carbono puro. Então, a alotropia é quando eu tenho o mesmo átomo, né? Olha aqui, ó. É o fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. Então, um átomo, ele tem um rearranjo e forma vários tipos de substâncias diferentes. Então, por exemplo, quem a gente pode considerar um exemplo muito besta? Um alotrópico. Os artistas, os atores, eles fazem alotropia. Ele é uma pessoa só, mas ele encarna vários personagens. Uma pessoa encarna vários personagens, mas ele é uma pessoa só. Então, ele é um alotrópico de plantão. Então, lembrou do alotrópico, lembrou dos artistas, que uma pessoa se transforma em várias, tá? Aí, nós temos os dois grandes. Como o grafite da sua lapiseira, do seu lápis, pode se transformar em diamantes? Sim, o grafite, o carbono da sua lapiseira é o mesmo carbono do diamante. Mas como isso é possível? Pelo rearranjo ou pela hibridização do carbono. No diamante, nós vamos ter uma hibridização tetraédrica, ou seja, uma hibridização sp3. Tá? Então, vamos lembrar que a tetraédrica ela é assim, né? Meio assim, né? 109 graus, então ela é tridimensional. Eles vão se rearranjando e as suas interações intermoleculares, como vocês podem ver aqui, ó, são moléculas, o quê? Tridimensionais. Então, essa ideia cristalina, né, que o diamante dá, essa estrutura cristalina, é devido à sua hibridização que o carbono vai ter, que é uma hibridização tetraédrica. Então, o diamante, a estrutura do diamante é uma estrutura tetraédrica. E as interações intermoleculares dela vão ser uma interação tetraédrica também. Tá? Então, por isso que ele é difícil de quebrar. Por isso que ele é duro de quebrar. Porque eu tenho o quê? Eu tenho um 3D perfeito. Eles estão ligados em 3D perfeito. Então, você não tem como
como quebrar. Diferente do grafite, que ele vai ter uma hibridização sp2. Então, vamos lembrar que a hibridização sp2 é uma hibridização trigonal plana. Então, ó, ele é plano esse grafite aqui. O grafite, ele é plano, olha só, plano. E essas fitas, então, são várias lâminas planas. Como que eu interajo essa lâmina com essa lâmina? Elas são unidas por interações intermoleculares. E lembra que interações intermoleculares é fácil de quebrar? Então, o que que acontece? Na hora que você tem lá uma folha, outra folha e uma ligação intermolecular, então quando você escreve, ó, escrever, você está quebrando as interações intermoleculares. Você não está quebrando a ligação de carbono da trigonal plana. Não, você está quebrando interações intermoleculares. Tá? Então, por isso que é fácil escrever. Então, por isso que você consegue escrever. Não que você está quebrando carbono ali. Não, você está quebrando interações intermoleculares. Só que olha aqui, é um rearranjo perfeito. Você não consegue quebrar. Tá? Então, essa é a diferença gritante entre o grafite e o carbono. E o novo aí, o top da galáxia, é o grafeno. O grafeno, né? Essas lâminas de grafite, né, essas grandes lâminas, então é empilhamento de lâminas de grafite. O grafeno, ele tem até 4 lâminas de grafite. E quando nós andamos nas fitas, eles têm uma alta condutibilidade, né? Então, o carbono no sentido trigonal plano, ele é muito bom condutor de eletricidade, né? Só que quando ele está andando nas interações, ele é fraco, né? Ele não conduz boa eletricidade. Então, isso que o grafeno veio trazer para nós, uma supercondutividade, porque eu vou andar nas lâminas, eu não vou andar nas interações, certo? Então, ele é um novo bambambam da agora, da química, né? Ele é um novo bambambam devido à sua supercondutibilidade. Condutividade. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar, vocês sabem onde me achar. E é nozes.